E na nossa aula de hoje, a gente vai vir aqui para a questão que a gente parou ontem, que foi a questão 18, né? Não, 19. Galera, nessa questão 19, eu mostrei para vocês como é que a gente resolvia graficamente. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve essa questão algebricamente, tá? Algebricamente, como é que a gente resolve essa questão. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Na próxima aula a gente vai fazer o trabalho. Isso, na aula de matemática aplicada a gente vai fazer o trabalho de educação financeira, tá? Então vamos lá. Nessa questão ele perguntou quais são os valores de 0 a 2π, né, inclusive o zero, inclusive 2π, para que as funções f de x e g de x possuem a mesma imagem, né? Então vamos pegar aqui. Deixa eu ver como é que tá. Não pegou muito do quadro, não? Deixa eu puxar para cá um pouquinho. Aí. Vamos lá, galera. Então, deixa eu ver até onde eu consigo copiar até aqui. Eu tenho f de x, que é cosseno de x. Tenho g de x, que é 1 mais seno de x. Ele falou que isso aqui tinha que ser igual a isso, né? Então, aí ele pediu a imagem igual. Então, cosseno de x tem que ser igual a 1 mais seno de x. Então, se ele já me deu isso aqui, se eu lembrar lá da relação fundamental, né, que eu tenho que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1, né? Eu sei que meu cosseno é isso aqui, né? Meu cosseno é isso aqui. Então, eu posso pegar isso aqui e substituir aqui, né? Teoricamente, eu posso fazer isso. Então, ó, teoricamente e na prática também, seno de x ao quadrado mais cosseno, que é 1 mais seno de x ao quadrado igual a 1. Estão acompanhando até aqui? Beleza, o que que eu faço aqui, ó? Eu venho, escrevo isso aqui, seno ao quadrado de x mais quadrado do primeiro, né? Vai ficar 1, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o seno de x, mais o quadrado do segundo, que é seno ao quadrado de x. E isso é igual a 1. Beleza, cheguei até aqui. O que que eu faço? O que que eu tô falando aí? Vai ser na próxima aula, gente. Ó, questão 19, tá? 1 simplifica com 1, eu vou ficar aqui só com o quê? Eu vou ficar com 2 seno de ao quadrado de x mais 2 seno de x, e isso é igual a zero, né? 1 simplificou com 1, ficou igual a zero. Beleza. Ó, o que eu tenho em comum nos dois termos? 2 seno de x. Posso aplicar distributivo, né? Ficaria assim, ó, seno de x mais 1. Isso igual a zero. Reparem só, gente. Para isso aqui, eu tenho duas possíveis soluções, né? Uma das soluções me fala que 2 vezes o seno de x vai ser igual a zero. Então, o meu seno de x vai ser igual a zero, né? Então, eu consigo achar o valor de x. Né? Então, vamos ver. Qual é o seno? Aqui vocês estão vendo? Então, qual é o seno? Qual é o seno que eu tenho aqui igual a zero, né? Eu tenho o seno tanto aqui quanto aqui, né? Tanto em zero na primeira volta, tanto em 2π ainda na primeira volta, que ele pediu no intervalo, ó, de 0 a 2π. Então, pode ser 0, pode ser 2π. E aqui é o ângulo de π, né? Então, vamos testar aqui, ó.
Se eu substituir aqui por zero, né? Cosseno de zero é 1. Né? Então, vamos fazer assim, ó, se meu ângulo for zero, né? Ou 2π, tanto faz, ou 2π. Cosseno de zero vai ser igual a 1 mais o seno de zero. Cosseno de zero é 1. Isso é igual a 1 mais o seno de zero dá zero. 1 mais 1, correto. Vamos ver agora para o ângulo de π. Né? Se o x for igual a π. Galera, se não estiver acompanhando, tem que falar aí comigo, tá? Olha só. Se x for igual a π, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Cosseno de π igual a 1 mais o seno de π. Cosseno de π, π está aqui. Cosseno de π é menos 1. Isso vai ser igual a 1 mais. Seno de π é zero. Menos 1 é igual a 1? Não, né? Então, esse valor aqui não pode. Esse valor aqui não pode. Não pode. Beleza. Qual a próxima solução que eu tenho? Fiz isso igual a zero, posso fazer esse aqui igual a zero. Ou seja, o seno de x mais 1 igual a zero. Ou seja, o seno de x é igual a menos 1. Né? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter o quê? Qual o valor de seno que eu tenho igual a menos 1? Né? No ciclo trigonométrico, seno igual a menos 1 vai estar aqui embaixo, né? No ângulo de 270 graus ou no ângulo de 3π sobre 2. Né? Então, 3π sobre 2 é o meu ângulo. Beleza. Se eu substituir aqui, se eu fizer se o x for igual a 3π sobre 2, né? Eu vou fazer cosseno de 3π sobre 2 é igual a 1 mais o seno de 3π sobre 2. Ó, cosseno de 3π sobre 2 está aqui no cosseno é zero. 1 mais o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Né? Isso vai dar zero também. Zero igual a zero, e isso é solução. Então, qual a solução dessa equação? A gente acha que a solução aqui, ó, a gente vai ter em zero, em 3π sobre 2 e em 2π, assim como a gente viu graficamente lá na nossa função. Beleza? Beleza? Vamos lá, gente. Próxima questão. Na próxima questão, questão 20. Olha só, ele fala assim: a pressão arterial P de uma pessoa varia com o tempo t em segundos, segundo a função P de t é igual a 131 mais 32 vezes o cosseno de 3πt. Sabendo que, olha só, sabendo que um batimento cardíaco que equivale a um ciclo completo, ou seja, corresponde ao período, calcule a pressão mínima, a máxima e a frequência de batimentos cardíacos por minuto dessa pessoa. Olha aí. Vamos lá, galera. Então, ele deu a função aí, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, deixa eu colocar enquanto
colocar a função aqui enquanto vocês apagam aí. Olha aí, a função... Primeiro, calcula para mim o máximo e o mínimo, tá? É a primeira coisa que vocês vão calcular, o máximo e o mínimo. Calculou o máximo e o mínimo, aí a gente vai para o próximo passo. Questão 20. Conseguiram aí calcular o máximo e o mínimo? O máximo e o mínimo, gente, nós fazemos como? Sempre, ó. A mais B e A menos B. O maior é o máximo, o menor é o mínimo. Isso aí, Ângelo. Gente, vocês estão muito calados. Isso aí. Certinho, Ângelo. Então, galera, o máximo e o mínimo aqui já está na cara, né? Na função. Mostrei para vocês como é que a gente faz. Então, máximo, como é que faz? Como é que vai ficar? 131 mais 32. Né? Isso vai dar o quê? 163. E o mínimo? 131 menos 32. Isso vai dar quanto? 99. Beleza, achei o máximo e o mínimo. Agora, o que eu faço? Agora ele está pedindo aqui, ó, a frequência de batimentos cardíacos por minuto dessa pessoa. Como é que eu acho a frequência de batimentos cardíacos? Eu não preciso do período? Né? E o período eu acho a partir daqui, ó. Deixa eu copiar a equação ali. Vocês vão entender melhor. Questão 20, eu tenho a pressão em função de T, que é igual a 131 mais 32 vezes o cosseno de 3π, é isso? 3πt. 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 Vamos lá, galera. Gente, vocês estão tão calados, não sei nem o que estão fazendo, nem se vocês estão ligados na aula. Olha só. Ele pediu a frequência, né? Então, calculei o meu máximo, que é 131 mais 32, que deu 163. Calculei o meu mínimo, que é 131 menos 32, que dá 99. E eu quero saber o período. O período é 2π sobre o módulo de K, né? Isso aqui vai ficar período 2π dividido por 3π. Logo, o meu período vai dar quanto? 2/3. Para quem gosta de física, o que na verdade nem precisa gostar, né? Só precisa lembrar aí. Você lembra o que é o período? O período é o tempo em segundos. Então, significa que isso aqui, ele demora 2/3 de segundo para fazer um batimento. Ele pediu a frequência cardíaca, né? Você pode fazer o quê? Ó, lembra que a frequência
é 1 sobre o período? É o inverso do período? Então, a frequência, já que é inverso do período, vai ser 3 sobre 2 o quê? Hertz. É isso? Ou posso colocar aqui batimentos por segundo, né? Mas eu não quero por segundo, eu quero por minuto, né? Então, o que eu faço? Eu multiplico por 60, né? Não é por segundo, para transformar em minuto, multiplico por 60. Então, 60 dividido por 2 dá 30, vezes 3, 90. Então, significa que tem 90 BPM. Olha só como é que a gente multiplica. Então, BPM, gente, significa batimentos por minuto, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Alguém? Nenhuma dúvida, então, né? O pessoal tá todo mundo. Beleza, gente. Vamos lá para a nossa questão 21, então. Na questão 21, é a nossa última questão aí da parte de seno e cosseno. Ele fala assim, ó, tem um determinado ponto de uma região litorânea, a altura em metros da maré é estimada pela relação H, que é igual a 2 mais 3 sobre 2 cosseno de π t sobre 12, em que t é a hora do dia analisada e h a altura medida em relação ao nível do mar nesse litoral. Com base nessas informações, determine a altura para t igual a zero. Como é que a gente faz essa questão, gente? Como é que a gente resolve isso aqui? Isso. Isso mesmo. Só colocar o t0, t igual a zero, na função aqui. E eu vou achar qual o valor de h. Quanto que dá o valor de h? Calculei para mim, enquanto eu vou copiando ali. Qual a função h, que é igual a 2 mais... Por que t igual a zero? Porque ele pediu na A. Ó. A letra A ele pediu qual é a altura da função para que meu t seja igual a zero, ou seja, na hora zero. Certinho, Mayara? Mais alguém? Certinho, Gabriel.
Vamos lá, vou fazer com vocês, gente. Na A, ele pede altura igual a zero, na B, altura, T igual a zero, na B, altura, T 16. Né? Vamos lá para cada um. Primeiro, letra A, vou fazer aqui com vocês, olha só. Deixa eu colocar na tela toda aqui para poder gravar, né? Primeiro, ele pediu T zero. Então, se eu faço T igual a zero, eu vou ter H igual a 2 mais 3 sobre 2 vezes o cosseno de π vezes 0 sobre 12. Isso aqui vai dar zero, gente. Não é? Então, agora pensa comigo, gente. A função é trigonométrica, mas qual a dificuldade de eu pegar um t e substituir aqui no lugar do t, fazendo o que a gente faz em todas as funções, praticamente. A gente faz isso em todas as funções. Então, ó, vai ficar cosseno de zero. Qual o cosseno de zero? Né? Agora é a matéria que a gente estudou anteriormente. Né? Cosseno de zero está aqui, ó. O cosseno de zero é 1. Então, H vai ser 2 mais... Se o cosseno de zero é 1, vai ficar 3 sobre 2. Isso vai dar 7 sobre 2. Ou 3 sobre 2 não é 1,5? Mais 2, 3,5. Né? Então, a gente tem aqui nossa letra A. Na B, ele pede o quê? T igual a 16. O que eu vou fazer? Gente, a mesma coisa, substituir aqui no lugar do T, aqui, ó, substitui por 16, faz essa conta. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Vou deixar no quadro aí, faz o exemplo. Só seguir, gente, é um passo a passo. Ó, T igual a zero, no lugar do T, substitui o zero. Se T igual a 16, no lugar daqui, eu vou substituir 16. O que está escrito na B, T igual a 16. Ele pede a altura para T igual a 16. Se é o T igual a 16, qual vai ser o meu valor de H? Dá para ver, não? Deixa eu colocar aqui, ó. Agora deve dar para ver. Certinho, Anjo. E aí, galera, conseguiram? Isso aí, gente. Vamos lá. Muito bem, Mayara, muito bem. Ângelo. Olha só. Nesse caso, eu vou fazer o quê? 2 mais 3 sobre 2 vezes o cosseno de π 16 sobre 12. Né? Olha só, gente. 16 sobre 12 eu simplifico.
fica ambos por 4, dá 4 e 3. Então, significa que eu tenho um ângulo aqui, agora vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 4π sobre 3. O ângulo de π sobre 3 é um ângulo de 60 graus. Ah, Juan. Então, se eu dividir em 60 graus aqui, eu vou ter aqui 4 partes, né? Ó, 1, 2, 3, 4. É um ângulo de 60 graus no terceiro quadrante. Então, cosseno de 60 é meio. No terceiro quadrante, menos meio. Então, ó, H é igual a 2 mais 3 sobre 2 vezes menos meio, né? Isso vai ficar 2 menos 3 sobre 4. Então, ó, se eu posso fazer essa conta, 3 sobre 2 dá 1,5, dividido por 2, 0,75. 2 menos 0,75, 1,25. Se eu quero fazer em fração, vai ficar 4 vezes 2, 8 menos 3, 5, né? 5 sobre 4, tá? Isso em metros. Beleza? Isso aí. Agora, vamos para a próxima, letra C. O que ele pede na letra C, gente? A letra C é o mais comum de ser pedido em vestibular. Principalmente aí em Enem. Ele pergunta assim, ó, qual o momento em que a altura será mínima? Qual o momento em que a altura será mínima? Como é que eu acho o momento em que a altura vai ser mínima ali? E alguma ideia? Galera, vamos lá. Só para vocês pensarem aqui. Certinho, Maria. Muito bem, viu? Gostei de ver. Olha só. Nessa questão, o momento mínimo vai acontecer quando isso aqui for negativo. Né? Quando o 3 sobre 2 for negativo. O 3 sobre 2 só vai ser negativo quando tudo isso aqui, quando o cosseno for menos 1. Qual o ângulo que o cosseno dá menos 1? Certinho, Alan. Muito bem. Qual o ângulo que o cosseno dá menos 1? Alguém? Alguma ideia? Qual o ângulo que o cosseno dá menos 1? Certinho, Mayara. Certinho, Lucas. O cosseno dá menos 1 em 180 graus. Se eu for colocar isso em radianos, é igual a quantos radianos? Π, né? Beleza. Então, vamos pegar essa ideia, vamos ali para o 4. Né? Então, o que vocês falaram comigo, né? Ó, eu falei com vocês que isso aqui tudo teria que ser menos 1. Certo? Isso aqui sendo menos 1
significa que o valor do cosseno aqui tem que ser π. Então, para ser mínimo, πt sobre 12 tem que ser igual a π. Π simplifica com π, o 12 passa multiplicando. Então, meu t é igual a 12. 12 o quê? Horas. Acabou. Ah, fala, só isso? Só isso, gente. Fácil, né? Fala para mim, olha para mim na minha cara que fácil não é fácil, um trem desse. Olha a conta. Gente, estão conseguindo entender o tipo, como as questões vão cobrar a função trigonométrica de vocês? Normalmente, é mais fácil. As contas são fáceis, a questão é. Tá falando, olha a gambiarra que tem que fazer. Não é gambiarra. Você está pensando em como chegar na solução. Aí que está o problema. Vocês não gostam de pensar. Mas não é assim, gente. Não é assim. Você tem que pensar. Essa negócio aí que fica em cima do pescoço, não é só para comer. Usa para pensar também. Beleza? Então, ó, as contas em si, elas não são difíceis. O que as questões podem te pedir? O máximo, mínimo, o período, quando acontece o máximo, quando acontece o mínimo, ou para substituir algum valor na função. E é isso que as funções trigonométricas vai cobrar. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Do conteúdo em si? Teve algum ponto que não ficou claro para vocês, que vocês querem esclarecer? Falem aí comigo. Algum ponto? Olha só, é normal vocês não conseguirem fazer exercício de cara, porque o exercício é uma proposta diferente. Mas não seja por isso que vocês não conseguiram fazer, que vocês têm que parar de fazer exercícios. Sabe o que eu estava falando, gente? No Enem, vai te cobrar uma ou duas questões disso aqui. Essa matéria vai ser a primeira, do primeiro simulado. Então, ó, pense aí. Você vai ter uma ou duas questões na prova do Enem, de 45. Aí você fala, só uma ou duas eu não vou estudar, né? Mas aí você pensa, aí você não estuda essa uma ou duas de função trigonométrica. Aí você não estuda essa uma ou duas que cai de matriz. Aí você não estuda uma ou duas que cai de outra matéria. Quando você não estuda essas partes aí, já deu 10, 15 questões. Já deu metade da prova, né? Tem as questões que mais caem, a matéria que mais cai? Sim, né? Que é a matéria de gráficos, tabela, estatística, áreas, volumes, né? Comum cair esse tipo de questão. Mas não significa que a gente tem que ignorar as outras matérias que caem, né? Vocês vamos na sessão Enem? Quer ver? Mostrar aqui para vocês o tipo de questão que cai. E são questões, gente, que a gente resolve rápido. Olha aqui, ó. Aqui, nessa questão de 2017, não tem muito tempo, né? Ó, um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza a função P de T é igual a mais B cosseno de Kπ, onde A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável de tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, né? Ou seja, o período.
Analisar o caso específico em que o cientista obteve os seguintes dados. Pressão mínima, 78. Pressão máxima, 120. Número de batimentos cardíacos por minuto, 90. E agora, gente? Aí você fala, você chega numa questão dessa, você faz o quê? Muita gente desespera, porque nunca viu função trigonométrica na vida, não sabe nem o que tem que fazer. Vocês que estudaram, né? Vocês têm que fazer o quê? Para achar o A, você vai somar o máximo com o mínimo e dividir por 2. Aí fala só, Juan, vou fazer o máximo e o mínimo e dividir por 2? O máximo e o mínimo e dividir por 2. Faz aí, quanto vai dar o meio da função ali? Não pode ser 78, né? Então, aqui a gente acorta 78. Não pode ser, não tem como ser. Né? Beleza. Por que dividir por 2? Porque, ó, lembra lá nas aulas que eu mostrei para vocês que se eu fizer o meu A mais B vai dar um máximo, né? Por exemplo, vai dar aqui 120. E se eu fizer o A menos B, por quê? Porque é a função oscilatória, vai oscilar o B ali. Vai dar 78. Soma essas duas equações, faz sistema para mim. Não vai ficar 2A não é igual a 120 mais 78? Então, A vai ser o quê? 120 mais 78 dividido por quem? Por 2. Então, entendeu por que eu vou somar o máximo e o mínimo e dividir por 2? Tudo que a gente mostrou, do que eu já mostrei tudo para vocês. Então, são questões bem, assim, são muito óbvias, gente. Né? Beleza, agora vamos ver aqui, ó. Então, eu já sei que não pode ser 78. Por quê? 78 é o mínimo. Eu nem fiz a conta. Agora, eu vou fazer que conta? Vou somar com 100, vou somar aqui para ver se dá 120. Todos eles não, estão iguais. O que vai alterar? O meu período. Né? Meu período tem que ser quanto? 90 batimentos por minuto. Aí, você lembra do professor de matemática? Que ele fala assim, ó, o período é 2π sobre K. Né? Lembrando que o K é em segundos. Né? Então, quantos batimentos eu tenho que ter aqui? Significa que eu tenho que ter a razão de 2/3. Por quê? Olha só, vamos lá. Se são 90 batimentos por minuto, se eu dividir aqui por 60, eu vou ter batimentos por segundo. Certo? Então, 90 dividido por 60 simplifica esse zero com esse zero, simplifica ambos por 3, vai dar 3 sobre 2. Esse aqui são batimentos por segundo. Só que eu não quero saber batimentos por segundo. Eu quero saber um batimento demora quantos segundos, não é? Então, você vai inverter isso aqui. Então, vai ficar 2/3. Né? Então, são 2/3 batimentos por segundo. Né? Segundos, na verdade, por batimento. Segundos por batimento. Agora, olha só. Se o meu período tem que dar 2/3, quanto que tem que ser o meu K? Não vai ter que ser aqui, ó, 3π? Por quê? Se meu K for 3π, π simplifica com π e meu período dá 2/3, que é o que eu quero aqui. Então, o meu K vai ter que ser 3π. Então, a única alternativa que eu tenho 3π é essa aqui, a letra A. Marquei. Gente, tem várias questões da seção Enem que a gente tem que fazer esse tipo de conta. Agora me fala, é uma questão difícil? Difícil? É uma questão aquilo? Você tem que saber só a teoria. Não entendeu 3π? Vamos lá. Vamos ali para o quadro que eu acho que vai ficar claro para vocês.
Lembra a questão do batimento cardíaco? Que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer na questão 20, a questão do batimento cardíaco. A questão do batimento cardíaco falava assim, ó. Ela pediu 90 batimentos por minuto. Não é isso? 90 batimentos por minuto. Só que, para eu achar lá na função, a função me dá em segundos. Beleza. Então, se eu pegar 90 batimentos por minuto e dividir por 1 minuto, né? Dividido por 1 minuto, eu vou ter batimentos por segundo, né? Ó. Então, 9 por 6 significa que dá 3 sobre 2. 3 sobre 2 o quê? Batimentos por segundo. Só que isso aqui é a frequência, né? Isso aqui é a frequência. Eu quero o período. O período é o inverso da frequência, então 2/3. Se meu período, então, é 2/3 e meu período é 2π sobre K, então, ó, 2/3 é igual a 2π sobre K. 2 simplifica com 2, o K passa para cá, certo? K passa para cá, o 3 passa multiplicando aqui. Então, o meu K vai ser quanto? 3π. Então, na minha função, que é A mais B vezes o, nesse caso é cosseno, né? Não sei se é cosseno ou seno. Cosseno de Kπ, Kx, né? O meu K é 3π. Então, a gente viu que a função vai ficar 99 mais, quanto que é? 32, 31, sei lá. 31 ou 21, não sei como é, não lembro mais. Vezes o cosseno de 3π, porque a gente achou que o K é 3π. 3πx, tá? Deu para entender o 3π? Como é que a gente acha? Então, galera, vamos lá. O 3π ali a gente acha de acordo com o período. Gente, se você tiver na física, tiver frequência, o inverso da frequência é o período. Utiliza conhecimentos múltiplos para resolver questões. Liga a matemática com a física, liga a matemática com a química, que vai ficar mais fácil. Teve um aluno que estava fazendo uma prova de matemática do terceiro ano, e a professora estava dando tempo de meia-vida na prova. E ele foi lá, viu no enunciado e falou: Juan, olha essa questão aqui. Uma questão praticamente de matemática. Tempo de meia-vida é uma função exponencial com um coeficiente A menor que 1. E ele foi lá e me mandou a questão. E ele resolveu e falou: Juan, é isso aqui, não é? Sim. Eu falei: a resposta é essa, fez assim, assim, assim. Ele falou: porque é uma questão da prova de química. E a professora marcou errado o gabarito. Então, o aluno percebeu, a partir de matemática, que é possível chegar a uma resposta em outras matérias, galera. Isso que eu quero que vocês peguem aí, tá? No mais, eu espero que vocês continuem estudando, tá? Eu vou cobrar mais questões, a gente vai ver outra parte da matéria, que é a parte da tangente. E até a próxima aula, ó. Beijos!